todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast do New Wave Catholic. Eu, Mariana, Miriam Dellomo, e é com muita alegria que estamos aqui hoje para receber uma mulher de fé, principalmente de coragem, porque mesmo na vida pública, mesmo nas dificuldades da política, ela se permanece fiel aos valores cristãos e defendendo valores básicos que para nós cristãos são muito importantes. É muito importante ter uma mulher assim no meio da política. Estamos com a deputada Bia Kicis, católica, advogada, né, e que nos ensina como viver, falar da fé, como é viver o evangelho no meio de um mundo hoje em dia que está difícil, né, nos permanecer firmes, né, e diante de tantas dificuldades e desafios. Bia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Bem-vinda ao podcast do New Obrigada, Wave Catholic. Mariana. Obrigada, Miriam. Aliás, as duas com nomes de Maria, né? Miriam e Mariana, Sim, né? sim. Nomes lindos. E eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast católico. Ai, que Né? bom. Assim, já fiz podcast com pessoas católicas, mas aqui é um podcast católico, é diferente. Esse é o propósito do podcast, né? Que é espalhar a palavra, o evangelho. Então, fico muito feliz de estar aqui no estúdio de vocês e um estúdio consagrado ao Santo Carlos Acutis. Carlo Acutis, né? E a gente do Brasil tem um carinho todo especial por ele. Porque o primeiro milagre que ele operou, né, que foi reconhecido, foi no Brasil. E eu, inclusive, hoje estou no 9º dia, o último dia de uma novena de Carlos Acutis. Olha. Carlo Acutis em favor pedindo aí pela cura de um amigo que está com uma situação de saúde muito delicada. Então, eu e um grupo de pessoas no Brasil fazendo essa novena de São Carlo Acutis. É um santo muito forte, que promete muito aí para a nossa geração hoje em dia, né? Verdade. E, assim, a deputada Bia Kicis, eu não vou falar muito deputada, porque a gente hoje quer conhecer a mulher Bia Kicis, né? Uma mulher que luta, que ora, né? E que está lá diante dos políticos para defender os nossos valores cristãos. Por isso que é muito importante, é o primeiro podcast católico que você participa, mas a honra também é nossa, muito grande, porque além de ser uma grande mulher, que a gente percebe e vai conhecendo aos poucos, também tem um papel fundamental como parlamentar, na Frente Parlamentar Católica, né, que faz a defesa desses direitos básicos para a gente, né, que é a defesa da vida, muito conhecida. Da família. Muito conhecida, né, por a defesa da vida, a defesa da família e da liberdade religiosa, né, Bia? Exato, é uma grande luta essa nossa, né? Sim. Porque esses valores cristãos estão sob ataque. Um ataque muito ferrenho hoje em dia. E o mais espantoso é que esse ataque vem acompanhado de um grande silêncio. Eu diria que um silêncio ensurdecedor, né? Qualquer ataque a outra religião vira realmente um escarcéu na mídia, mas qualquer ataque ao cristianismo, como a gente vê hoje, a mídia não fala nada, é um silêncio realmente absurdo. A gente, às vezes, né, eu fico pensando, eu te vejo lá no parlamento, né, como uma pessoa guerreira, lutadora. Aí eu fico lembrando daquela passagem, né, de Jesus, que pega o chicote da vontade. Deve ter hora, né, que você fica assim, meu Deus, será que esse povo não é... A gente vai chegar lá, porque é uma das perguntas, né? Quais são as suas, a sua forma, o seu caminho, o que você usa para acalmar o teu coração e agir de forma, né, de serenidade no meio... Que não deve ser fácil. Conturbado, né? No meio em que tem muitas provocações, né? Verdade. Nesse meio, a gente vai chegar lá. É assim, Bia, eu tinha preparado, né? A gente tinha preparado o tema do podcast como fé e coragem, né? Então, assim, como hoje, que é difícil ser cristão no meio do mundo hoje em dia de tantas provações, né? E para começar, eu queria conhecer aquilo que eu estava falando, a mulher Bia Kicis. Como é que foi o seu caminho dentro da Igreja Católica? Você sempre foi católica? Foi criada numa família católica? Sim, eu fui criada numa família católica, graças a Deus. A gente frequentava a missa todo domingo, sempre. Fiz primeira comunhão, fiz a minha crisma com 15 anos de idade. Então, participava de grupo jovem. Então, eu diria que até mais ou menos uns 18 anos, eu era aquela católica bem praticante e eu gostava muito de ir à missa e tudo, né? Depois, me casei com uma pessoa que não era também filho de pessoas muito católicas, mas ele já estava afastado da igreja, eu acabei me afastando por um tempo. Então, é uma coisa que
hoje, quando eu olho para trás, eu falo, puxa vida, eu gostaria de não ter ficado esse tempo todo afastada. Mas foi a história. Eu fiquei muito tempo aquela católica de BGE. Uhum. Tem muito, né? Mas que é católica depois... BGE? Católica de IBGE. IBGE. É porque você, Desculpa, ela eu não não vi. tem. É do IBGE, que Quando ela você saiu do conta, Brasil, que vão já. fazer Sim, eu lá sei a que é pergunta do contagem, IBGE, sim. qual a sua religião? Você é Sim, católico, sim. mas é praticante? Né? Eles Aham. não perguntam isso. Isso. Então, assim, longe, sempre me dizendo católica, sempre cristã, acreditando em Deus, em Cristo, mas afastada da religião, né? Sem me aprofundar no estudo. Então, a gente acaba que, quando se afasta, né, e você vai viver a vida, o mundão, você deixa de se aprofundar em tanta coisa linda que depois, quando você retorna à igreja, como eu, no meu caso, eu retornei, aí eu vou dizer que eu voltei muito por influência do professor Olavo de Carvalho. Uhum. Então, eu entrei na política não como uma deputada católica, mas eu entrei como uma deputada conservadora, mas estava afastada da igreja. E, por intermédio do professor Olavo de Carvalho, eu vi a devoção dele, inclusive a Nossa Senhora, tudo que eu fui voltando para a igreja. E aí voltei aí à missa todo domingo, voltei aquela, mas aí foi ficando pouco isso para mim. Eu entrei para Foi frente sentindo mais, parlamentar queria mais. católica e fui querendo mais. E daí eu fui de novo me apaixonando pela Reacendeu, religião. né? Demais, demais. Então hoje eu digo que a principal coisa para mim do meu mandato é evangelizar. Você falando isso, me vem essa pergunta logo, assim, é difícil, é diferente ser católico e político? É mais difícil para quem é católico ser político? Não, eu acho que não. Eu acho que eu, por exemplo, enxergo ser política como uma oportunidade de inspirar outras pessoas. Porque eu, por ser política, eu estou muito em voga, estou na mídia, tenho as minhas redes sociais muito ativas. Eu tenho, só no Instagram, mais de 2 milhões de seguidores, no X, 1,5 milhão, 2,5 milhões, sei lá. E aí vai indo. Facebook, você acaba que fica muito em voga. E eu tomei uma decisão a partir do momento em que eu retornei para casa, né? Retomei a religião de uma forma diferente, que é de forma muito viva dentro de me mim veio essa mesmo, palavra uma coisa também. muito viva. E que aí eu decidi mesmo usar o mandato para inspirar pessoas. E é incrível como isso acontece, porque eu penso assim, eu fui inspirada por alguém que eu admirava muito, o professor Olavo de Carvalho. E eu sei que tem muitas pessoas que me admiram, que me falam isso. Então, quando eu pego, por exemplo, o meu terço, né? Pego um terço e posto uma foto, eu rezando o terço, eu já recebi muitas mensagens de pessoas. Olha, eu passei a rezar o terço porque eu vi você rezar. Eu passei de a ir à evangelizar, né? missa diária porque você testemunho, né? vai à missa todo dia. Porque é até interessante que no início eu tive um certo conflito, uma dúvida. Eu falei assim, mas será que o fato de eu postar que eu estou na missa todo dia não é um pouco, não pode parecer um pouco de exibicionismo? Não tem aquela história de que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber e todo mundo vai saber? Aí eu comecei a pensar, peraí, mas eu fui inspirada por alguém que era muito devoto e isso me trouxe. Então, eu vou inspirar outras pessoas. E aí comecei a fazer e o retorno que eu Eu tive acho que foi o erro estaria na fantástico. intenção, né? A intenção é boa, né? A intenção é de evangelizar. Mas então... a gente tem a gente tem que é. refletir a respeito qual é a nossa verdadeira intenção. Sim, Tudo isso faz sim. parte, né? Então, quando eu pego um terço e posto uma foto numa praia, numa piscina, eu estava assim, uma vez, essa foto me lembra, eu estava numa piscina, num hotel, num bangalô que ficava em cima da praia. E eu ali postei só assim, né, o meu rosto, assim, a mão, o terço, eu naquela paisagem bonita, e falando, hoje o terço é para agradecer por tanta beleza, por isso, por aquilo, né? E muitas pessoas me escreveram se dizendo inspiradas, que começaram. Aí eu falei, nossa, então eu já tive a resposta que eu precisava ter. Sim. Né? Então, eu acho que o fato de eu ser católica e ser política e ser católica, acabam se complementando. São coisas boas que eu tenho usado para isso. Né? Porque tem muito católico que é católico, mas não usa o mandato. Assim,
é católico, mas não Prefere não separar. não usa do mandato para isso, né? E Sim. E o meu você é propósito, inteiro, né? Você tem que ser. o meu propósito é esse, entendeu? Sim. E aí foi uma decisão que eu tomei também, um propósito de missa diária, de comunhão diária, já faz quase 2 anos isso. E eu fico muito feliz, porque quando eu vou para um lugar, a primeira coisa que eu vou olhar, onde é que tem missa, onde é que tem igreja católica, que horário de missa. Então, isso é uma coisa que faz parte, inclusive, da tomada de decisão minha, onde que eu vou ficar. E isso me dá uma força muito grande. Com certeza. Isso, Mariana, isso que a Bia está falando é muito interessante, porque quando a gente viaja, né, assim, pelo mundo mesmo, você vê como a igreja é forte, porque você pode, às vezes, não entender a língua, mas você participando da igreja, você sabe que aquela hora, o rito é o mesmo. O rito, a igreja é uma A palavra só mesmo, é né, uma o só rito. no mundo O inteiro. ritual que, é único. né, a palavra que está A não sendo ser quando tem pregada, uns né? querendo mudar, né? E sabe de uma coisa interessantíssima que eu noto? Porque, assim, antigamente, que eu ia à missa só aos domingos e fiquei até muito tempo sem ir, quando eu retomei, indo aos domingos, de vez em quando eu ia numa missa durante a semana, assim, uma missa de 7º dia de alguém, uma missa de primeira comunhão, ou por acaso eu entrava as igrejas estavam sempre vazias durante a semana. De uns anos para cá, como a igreja se fortaleceu. A qualquer dia, em qualquer lugar que eu vá, segunda, terça, qualquer dia da semana, as missas estão cheias, as igrejas estão tomadas todos os dias. Então, isso, para mim, é uma prova alegria, clara de como a igreja está se Viva. fortalecendo, está viva. Tá viva. E olha, depois do que aconteceu, da morte, do assassinato do Charlie Kirk, então foi uma loucura. Nossa, Porque no mundo inteiro, os jovens, as pessoas vieram para a igreja, né? Sim. Então foi alguma coisa realmente muito forte. A gente teve aqui um podcast do padre Ricardo Figueiredo, que é um estudante ele estuda muito a vida do Carlo Acutis, escreveu um livro e tudo, e ele falou exatamente isso também, que é muito parecido com o que está acontecendo depois da morte, né? Que o Carlo Acutis falou para a mãe dele: mãe, não se preocupa, porque quando eu morrer vão surgir muito mais vocações do que eu vivo. Eu acabei de ler o livro da vida do Carlo Acutis, escrito pelo padre Fábio, que foi a pessoa que ficou com a família e foi responsável pelo processo de beatificação dele. E ele ficou morando com a família do Carlo Acutis, é muito amigo da Dona Antônia, agora é considerado membro da família. E o livro é muito lindo. Eu ganhei de aniversário esse ano e é muito lindo. A gente se apaixona pela história E dele, assim, realmente. foi muito interessante quando eu te conheci há um ano atrás, até estava comentando com a Tânia, no seminário do Veritas. E aí eu falei assim para Mariana, Mariana, a Bia vai estar aqui, eu vou tentar chamá-la para o nosso podcast, porque eu te vi, a primeira coisa que você fez, a maioria eram evangélicos lá. Você falou assim, olha, eu vou à missa, eu tenho meu terço. Eu me lembro que você falou logo, a primeira coisa que você falou lá no seminário, você falou assim, mas eu queria pedir que todos nós rezássemos o Pai Nosso juntos, entendeu? Então, eu acho que são pequenos gestos, você não fez para se mostrar, para nada. Era uma união realmente de fé, né? De testemunho. Foi E agora, na Câmara, nós estamos num momento muito especial, porque nós estamos criando a bancada cristã, porque a gente tem a bancada evangélica, que é muito grande. Porque, na verdade, os católicos sempre ficaram um pouco alheios à política, a não ser o povo lá da Teologia da Libertação, que eles entraram, né? O PT só existe graças à Igreja Católica, mas essa parte da Igreja que é a Teologia da Libertação. Ele só se criou por conta disso. Sim. E nós, assim, o católico... Só fazer uma pausa, até para os nossos seguidores, pessoal, quem ouve Teologia da Libertação é para fugir. É para fugir. Teologia da Libertação não faz parte da Igreja Católica. Eles Olha, não é uma doutrina católica de verdade, não é cristã. Não. E realmente aliás, foi uma semente que foi plantada para destruir a igreja, que eles não confundem os conceitos de caridade, por exemplo, com socialismo, comunismo, que não tem nada a ver. Então, o católico, a ala mais conservadora, sempre ficou afastada da política. Já o evangélico, ele já começou, né, entrou na política, começou a ter muitos praticantes evangélicos e pastores que se elegeram, buscaram
se eleger e fazer política. E começaram a influenciar muito a política. E lutar pelas pautas, pró-vida. Sim. Então, eles são muito importantes. É preciso dizer que os Sim. evangélicos são importantíssimos na política no Brasil. Sim. Não, o Padre E aí Marcelo é um dos nós- defensores, ele fala muito, ele fala, nossos irmãos evangélicos Exatamente. são fundamentais. Fundamentais. E aí, tanto eu, que quando entrei lá, assinei a bancada evangélica para ajudar a eleger o presidente. Com Tudo eu certeza defendem participo. valores parecidos com o nosso. Sim, com né? certeza. São, assim, São cristãos. E aí, a bancada católica sempre foi muito tímida. Poucos, 10 deputados, enquanto os outros têm 200, a gente é 10. E aí eu entrei, me dedicar à bancada católica, e graças a Deus ela está crescendo, se fortalecendo demais, porque deputados muito atuantes, como a deputada Simone Marqueto, que esteve aqui, teve em Cascais esse ano, quando veio trazer... pegar aqui em Portugal a cruz da primeira missa do Brasil, ela fez uma peregrinação por aqui. Outros deputados, o nosso presidente da Frente Católica, o Luiz Gastão, que é muito atuante. Esse ano a gente já teve no Vaticano. E esse ano também teve, né, São Miguel Arcanjo no Senado. São Miguel né, Arcanjo na Câmara, nós Câmara. recebemos São Miguel Arcanjo, né? A imagem que Foi veio lindo de esse lá. evento. Então, assim, tudo muito lindo. A bancada está muito atuante. E agora, nós acabamos de aprovar a criação da bancada cristã. Porque aí a gente já aprovou a urgência, agora a gente vai aprovar a criação mesmo. Por quê? Porque com a bancada cristã, peso é diferente maior, né? da evangélica e a católica, nós vamos ter assento no colégio de líderes. Isso significa que nós vamos poder votar e vetar projetos para a pauta. Sim. Ou seja, nós vamos conseguir inserir muitos projetos importantes que tem a ver com os nossos valores, projetos pró-vida. Você não vai ter só voz, vai ter ação. Autoridade. Isso é Vamos muito ter, importante. exatamente. Porque autoridade, no colégio de líderes, são os líderes dos partidos, aí você tem a bancada negra, a bancada feminina, né? Tudo é coisa ideológica, né? E agora a gente vai ter a bancada cristã para impedir que se paute, por exemplo, algum projeto de aprovação de aborto, alguma coisa assim. Na questão educacional, impedir, por exemplo, essa coisa de doutrinação, de ideologia Das de crianças. gênero. Sim. Proteger as nossas crianças, proteger as famílias. Então, eu estou muito feliz, porque esse é um momento muito especial. E precisa ver que Satanás se levantou. Lá na sessão, quando a gente foi votar a criação da bancada cristã, o povo do PSOL revoltado. Porque o Estado é laico, por que cristã? Aí até um deputado engraçado, o Bibo Nunes, falou assim, por que vocês não criam a bancada de Satanás logo? Criem, agora não venham se meter na nossa. É isso, né? Não, você falando isso, né, assim, me lembro, assim, eu fui pesquisar um pouquinho do que o Papa Leão XIV, que é o nosso Papa atual, né, fala sobre a política, né? E ele vem falando, já teve Sim. muitas coisas falando sobre a política. É verdade. Eu acho que a igreja já está se movimentando muito mais, isso que você falou é verdade. A igreja sempre teve um papel muito Alheio, É, omisso. Encolhido, encolhido, né? era essa palavra que eu Ele queria dizer, assim, né? Assim, não muito escondido, ativa, não né? No meio da ativa. política, né? Graças a Deus está mudando. E isso está mudando. E o Papa Leão XIV é um deles que veio aí mostrando como os Papas Leões foram importantes, né? E ele está Exatamente. demonstrando isso, justamente, né? No meio da política. Gente, eu estou completamente apaixonada por esse Papa. ele pelo realmente Papa Leão tá vindo aí XIV, com- apaixonada. A força, né? Ele- Ele uma tem das uma coisas que força. ele falou Como eu foi- era pelo João Paulo II, né? Todos os papas têm a sua importância e a sua função, né? Sim, mas tem Impressionante, aqueles mas com tem quem aquele que a você gente tem que afinidade tocam mais seu maior. coração. Então, no Verdade, caso, verdade. para mim... Não, eu fiquei numa alegria enorme quando eu soube que era o Papa Leão XIV. A gente tem um podcast só sobre o Papa Leão XIV, para te falar sobre ele. Mas uma das coisas que ele falou e que eu achei muito legal de ter descoberto, porque eu não conhecia, é sobre o Santo Tomás Moro. Não sei se você já ouviu falar. Thomas... É Thomas Moro ou Tomás? Tomás Moro. Ele é o padroeiro dos políticos, né? Porque ele era em inglês, foi advogado. Thomas More, não é? O St. Thomas More. Porque eu em acho inglês que talvez Thomas Moro. esse eu sempre ouvi falar. Isso aí, Tomás Moro eu nunca tinha ouvido falar, mas sempre ouvi falar em porque eu inglês. falei Thomas português. More. Thomas More. Eu não Thomas estava More. também... Sim, aí sempre ouvi isso falar. mesmo, então. Sim, E incrível. foi o Papa Leão XIV que veio falar dele de novo, né? No meio ok. da política, né? Assim, relembrando desse santo que é um mártir muito importante para a igreja. Né? Que ele foi inglês, advogado, e na época o rei quis separar
a Igreja Católica da política, né? Tirar da Inglaterra dessa união com a Igreja Católica. E ele foi contra e se tornou um mártir, né? Não aceitou aquilo, né? Então, assim, eu achei muito legal essa parte Reavivar, que o Papa Leão trouxe, né? Para na mostrar memória. e quando a Bia Kicis veio aqui, eu achei muito legal, porque eu falei assim, a gente sempre fica com o pé atrás, pô, será política e religião? Não, a gente tem que começar a se movimentar nesse sentido, sim. É muito importante. Nós temos deputados assim maravilhosos. Por exemplo, eu vou falar que a deputada Cris Tonieto, do Rio de Janeiro, ela é uma pessoa que foi eleita pela Igreja Católica. Uma pessoa completamente devotada, maravilhosa. A pauta dela sempre conectada com a pauta pró-vida, com a pauta de valores, sabe? É uma deputada incrível. Nós temos muitos deputados católicos que são maravilhosos. A questão da vida é uma defesa que, assim, é inconcebível a gente pensar, né? Que o pessoal defende formiga, defende não sei o quê, defende mico-leão, e não consegue conceber que ali é uma vida, né? Cientificamente, geneticamente, tudo, né? E Charlie Kirk falava muito bem sobre isso, né? A gente estava falando aqui dele, que foi muito incrível o testemunho dele também. Bia, a gente falando dessas coisas todas, né? Já teve momento, porque assim, são momentos desafiadores na nossa vida que a gente está vivendo agora, né? E já teve momentos em que você se sentiu sozinha por defender esses princípios cristãos, ou triste, ou com dificuldade? Você sabe que não, eu sinto muita alegria. Eu acho que pelo fato de eu ter ficado tanto tempo afastada, assim, sendo católica de IBGE, quando eu voltei com muita paixão, assim, sabe? Muita vontade, muito propósito. Então, nunca me sinto triste, nunca me sinto sozinha. Pelo contrário, sabe? Me sinto muito abençoada. Sempre que eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, que eu vou ter que falar alguma coisa, que eu estou num ambiente, que eu me sinto meio ameaçada, eu peço, eu invoco o Espírito Santo. E aí eu falo umas coisas que eu falo, nossa, não fui eu. Eu peço para ele usar minha boca, minha voz, falar. E eu sinto que isso preenche, sabe? Que acontece. Então, não tenho tristeza, não tenho nada. Eu tenho, assim, às vezes a gente se sente um pouco... assim, desanimado um pouco. Você acha assim que a luta tá grande demais para você, sabe? E aí eu aprendi uma coisa tão linda com o padre Rafael, que é o pároco dos parlamentares. Ele falou: olha, quando a cruz estiver muito pesada, pede para Deus ser o seu Cirineu. Aí eu falei, gente, que coisa bonita. Olha o papel de Cirineu. Eu estava pensando nisso, né? Eu nunca tinha pensado. Quando ele falou, eu falei, gente, olha o papel de Cirineu. Ele foi a pessoa escolhida para ajudar Jesus, ajudar Cristo a carregar a cruz. O próprio Deus, né? Teve uma ajuda humana. Incrível, né? Aí eu falei, nossa, que incrível. Então, esses toques que a gente vai recebendo, né? E aí, isso tudo ajuda a gente a carregar o fardo. Você está né? falando, tem um padre lá que dá O uma... padre Rafael é do Santuário Nossa Senhora da Saúde, que é a igreja que fica na Asa Norte, ali na quadra, que seria como se fosse a rua, a quadra onde moram os deputados. Eu não moro lá porque eu moro em casa, porque eu sou de Brasília, então eu já tinha minha casa. Mas os deputados que vêm de outros estados, eles têm apartamento funcional. E a maioria fica ali na 302 Norte, e é a paróquia de lá. Então, ele é o pároco dos parlamentares. Celebra a missa lá no Congresso, uma vez por mês, na quarta-feira. Nas outras quartas-feiras, a gente vai à missa lá, é uma missa para os parlamentares e familiares. Ele é um padre muito atuante, muito querido. Bom. E ele falou isso, sabe? Eu achei muito legal. Não, eu ia perguntar assim, você já tinha falado, né, da missa, né, mas você tem alguma coisa em que você tem, assim, no teu dia a dia que você costuma fazer, assim, falou do terço, né, assim, antes, como católica, né, quais são as suas... Eu tenho meu ritual, porque inclusive, a gente tem tão pouco tempo que a gente precisa organizar. Uma vida muito cheia, muito. Agenda muito corrida. A gente precisa organizar a vida da gente. Então, por exemplo, a minha rotina, né? Eu malho segundas, terças, quintas e sextas às 6h20 da manhã. Porque se eu não fizer isso às 6h20 da manhã, eu não vou ter outro tempo para fazer. Aliás, eu faço com um personal. Eu pedi para ele abrir esse horário para mim, porque ele começava às 7h30. Eu falei, abre um horário para mim, senão não tem condição. Tá. Aí, quando eu saio da malhação, eu vou para a igreja de São Miguel Arcanjo. Santo Expedito e São Miguel Arcanjo. Nossa. Então, eu vou à missa às 7h30 da manhã. De segunda a sexta, eu vou à missa às 7h30 da manhã na igreja de Santo Expedito São Miguel Arcanjo.
Aí eu volto para casa, tomo um banho, tomo um café, me arrumo e vou trabalhar. Saio de casa, sei lá, 9 da manhã, a hora que dá, 8h30, 9, tá, e aí começa o dia e não tem hora para acabar, né? Chego em casa meia-noite, 11 da noite, é o dia inteiro de... E tem dia que é mais tarde, tem dia que a gente vai dormir 2 da manhã, é uma loucura, né? E aí, final de semana, eu vou à missa, depende da agenda do final de semana. Ou eu vou ali perto da minha casa, no Lago Norte, ou eu vou em alguma outra igreja, depende da agenda, entendeu? Eu vou encaixando, né? Então, essa é uma rotina, né? E quando você é católico, que você coloca como propósito também a confissão, você se vigia muito mais, a verdade é essa. Quando você não é praticante, se você se confessar uma vez a cada 2 meses, tá bom demais, você acha, né? Mas quando você começa a ir à missa todo dia, você começa a não querer ficar impuro. A verdade é essa. E aí você Faz sente uma falta, né? necessidade de se confessar com muito É mais como se fosse tomar banho, frequência. né? Exatamente. Você Você uma fala, vez eu nossa, comparei. porque você faz coisas que para o mundo não tem nada demais aquilo que você fez, ou você falou, de repente você falou de alguém, comentou. Aí aquilo começa a te incomodar. Nossa, gente, eu falei de tal pessoa, né? Eu estou julgando, eu estou não sei o quê. Aí você sente necessidade de confessar aquela coisa assim, né? Então você acaba que vai criando rituais, sim, porque esses rituais são super importantes para você É uma conseguir se forma de manter no você, caminho, né? sim, de você ordenar, né, as suas É. emoções, ordenar a sua vida, isso tudo. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de rezar o terço, porque eu dormia no meio, porque eu estava sempre muito cansada, ia rezar o terço já de noite quando eu chegava. Então, eu comecei a ter que arrumar maneiras, por exemplo, eu vou ficar 20 minutos no carro, vou indo para lugar, então eu vou rezando no carro, entendeu? Sim, sim. Porque eu normalmente gero em torno de 25, É. 26 minutos para rezar o terço. Eu fiz 2 vezes aquela. Vocês devem estar acompanhando que no Brasil tem um movimento fortíssimo do Frei Gilson. Sim, sim, sim. Ele esteve aqui Ele com a estava gente. agora em Fátima, semana passada. É, Faz nós fomos lá à missa, foi Vocês uma foram? coisa Tinha 10 mil assim, pessoas na missa, sim, né? surpreendente. Ele não acreditou, o pessoal de Fátima não estava preparado. Ele é inacreditável. Inclusive, quando foi na sexta-feira, que eu viajei na quinta para cá, e sexta de manhã cheguei cedinho, 6 da manhã, em Portugal. Aí tinha que pegar o avião para Londres, que ia sair só 10 horas. Eu falei, o que eu vou fazer esse horário? Eu falei, nossa, hoje é sexta, hoje tem o Rosário do Frei Gilson. Aí entrei pelo Instagram dele e rezei o Rosário, e ele estava em Fátima. E eu rezei o Rosário inteiro, foi lindo. Mas na quaresma, que teve esse ano na quaresma, eu fiz os 41 dias, porque ele fez inclusive na Páscoa, né? Que não tem aos domingos, mas ele fez questão de fazer na Páscoa. Foram 41 dias. E eu fiz todos os dias. No Brasil, era 3h40 da manhã que eu tinha que acordar para fazer, das 4 às 6. Aqui é 8 da manhã, moleza. Não, mas aqui a gente tem o movimento do Instituto Reset. Sim, do Instituto Reset. E tem as irmãs do Instituto Reset Tem. aqui em Portugal. Eu fiz então, a delas. elas fazem às 4h30 da manhã. Porque eu fiz alguns delas lá no Brasil. Mas eu fiz na quaresma, olha, foi uma loucura, porque foram 41 dias fazendo, sendo que tinha dia que eu ia dormir às 2 da manhã, ou 1 da manhã. E aí era realmente um sacrifício, mas uma coisa tão linda, e esse movimento do Frei Gilson, de botar 1,5 milhão de pessoas para rezarem o terço. Porque eu digo assim, muitos padres mobilizaram católicos para cantar, sabe? Para cantar músicas católicas, sim, mas para rezar o terço foi o Frei Gilson. E às 4h30 da manhã, não é qualquer horário. Ele é muito iluminado, Não, gente. e assim, ele é muito iluminado, impressionante. A gente, quando ele esteve aqui em Portugal, né, eu tive contato com uma pessoa que estava no grupo que estava veio fazendo com ele a na peregrinação peregrinação. com ele, né, e era um grupo de 350 pessoas. E essa pessoa virou para É mim um e falou grupo, assim, né, que Mariana, ainda é não uma acabou. coisa sobrenatural. Porque, assim, são 350 pessoas, humanamente é impossível. E ele deu atenção para todo mundo. E ele conseguia ouvir todo mundo. Você percebe que é uma pessoa realmente muito eu já estive especial. com ele em algumas ocasiões, inclusive Dom José Francisco Falcão, que é o meu diretor espiritual, que é o arcebispo militar adjunto do Brasil, ele é o orientador, digamos, espiritual do Frei Gilson, né? E eles têm podcast juntos, é muito Sim. lindo.
E já fui a 2 jantares na casa do Dom José com o Frei Gilson, inclusive no dia, aí foi um almoço, no dia da escolha do Papa, da proclamação, eu estava almoçando com o Frei Gilson, Dom José Francisco Falcão e a Laura Ata, uma católica maravilhosa que ela canta Nossa Senhora em aramaico. Ela canta Oração de Nossa Senhora em aramaico, coisa mais linda. Estávamos nós 4. E aí nós ficamos esperando para ver se saía fumacinha, ali naquela expectativa. E de repente saiu a fumacinha branca, e aí a gente ficou esperando, aí veio o Papa Leão, né? Foi apresentado e tal. E foi uma emoção muito grande, imagina, eu estava com o Frei Gilson e o Dom José Francisco e a Laura nesse momento. Que graça, foi né? muito incrível. Isso que você falou até, assim, cortando só um minuto, você falou uma coisa que me chama a atenção, mais uma vez, da coragem. Porque com essas 10 mil pessoas, a gente pensa que, assim, a homilia vai ser uma homilia tranquila, uma homilia só de misericórdia, de paz. Nossa, ele deu cada chamada. Ele não é fácil, Não é ele fácil, é maravilhoso. 10 mil pessoas lá e, assim, Não, sabe? é o que eu falei, o Papa Leão, ele vem aí mostrando muita coisa, falando muita coisa e mudando. Você tá falando do Frei Gilson, Gilson lá na desculpa. Fátima. É porque eu lembrei, desculpa. Não, mas eu o Papa tava ainda Leão no Papa também. Leão. Por causa Mas do... o Papa Leão, ele é também firme, viu? Ele é muito firme. E esse ano eu tive lá no Vaticano, porque eu falei assim, O Frei Gilson gente, também. eu preciso ir ao Vaticano no Jubileu, porque eu preciso atravessar as portas santas. E eu fui esse ano com a Frente Católica, com o presidente da Canção Nova, o Padre Wagner. Nós fomos ao Vaticano e nós tivemos 3 vezes na presença do Papa. Então foi muito lindo. Inclusive teve uma audiência para parlamentares europeus e nós fomos também. Tivemos na presença do Papa Leão, foi maravilhoso. Na praça, no Ângelus, lá, né, quando ele faz a bênção, no domingo, ao meio-dia. E também numa missa, ali na praça. E aí depois uma procissão. Aí eu assisti a missa e acompanhei a procissão dirigida pelo Papa. Foi uma coisa assim, eu pensei, meu Deus, foi a coisa mais importante que eu já fiz no meu mandato, foi estar aqui. Legal. e Muito legal ouvir disso. isso de você e falar, Maravilhoso. porque assim, a gente precisa disso mesmo, né? De pessoas que estejam no parlamento, que estejam lá em defesa dos nossos valores, mas que viva a fé. Não só fale, né? Mas que representando viva, mesmo, né? né? Isso Percebe, assim, presença. você não está falando para aparecer, você está falando para dar um testemunho e mostrar que tem como ser corajosa, tem como ter coragem e viver a fé, como eu comecei no podcast, no mundo complicado que nós vivemos hoje em dia. Não, claro que sim, até porque o mundo sempre foi complicado. Se a gente pegar todas as épocas, né? Aliás, faz parte de ser cristão ser perseguido, né? Não é verdade? Teve um podcast sempre. que você falou que a vitória não é aqui, né? A cruz a gente vai ter que carregar, né? E vai existir a cruz para a gente carregar. É verdade, mas assim, eu, sinceramente, eu estou muito mais feliz agora que eu sou... E olha, teve várias pessoas, amigos, que me ajudaram nesse caminho, que nunca desistiram de mim. Por exemplo, eu tenho que citar aqui a Sandra Tabajara, que é minha madrinha de crisma. A Sandra, ela é casada com um outro amigo meu, Nossa, João. bom ver, né? Desde lá, né? Ele é embaixador, né? Ele é diplomata, né? E a Sandra morou em vários países. Ele morou na França, morou na Bélgica, morou na Malásia. Em todos os lugares onde ela está, ela fala, ela nunca deixou de rezar por mim, porque ela vê que eu estava afastada a vida inteira. E eu comecei a voltar no casamento da filha dela na Itália. Uma das filhas dela casou na Itália, a outra casou esse ano na França. Eu fui no casamento das duas. E lá tinha um padre maravilhoso, que era de Brasília, que eles levaram para celebrar o casamento na Itália. E aí eu me confessei, depois de não sei quantos anos que eu não me confessava. Eu falei para o padre, você está com tempo? Tô. Nós descemos para o jardim que tinha do prédio e ficamos lá e foi, assim, maravilhoso confessar com ele, assim, sabe? Foi muito lindo e foi ali que eu fui começando a voltar, né? E depois, isso já inspirada pelo professor lá, mas então assim, a minha madrinha de crisma foi essa pessoa que foi muito e ela fala, nunca desistir, sempre rezando o texto para você voltar para a igreja. Isso é muito Então, importante, assim, né? Mais um caminho, né, que mostra, né? Porque hoje em dia as pessoas falam assim, não vou batizar, deixa quando ele crescer.
né? É. A gente está vendo muitas famílias deixarem Isso de- o Frei Gilson fala muito É. bem. Né? Ele fala assim, por que você, quando é pai, obriga teu filho a tomar banho, a escovar o dente, mas para ir para a missa pode escolher? Ele É. fala isso mesmo. Então, não é pode muito bem escolher. falado, né? Assim, um Verdade. exemplo muito bem dado. Porque é Então, verdade, isso assim, não é... batismo, E a primeira minha comunhão é a alegria- Tá na semente alma, é, né? Eu tenho O que duas mais- do netas, espírito, né? da alma. E os meus filhos eu não criei na igreja, assim, com fervor, né? Porque eu estava afastada. Mas é interessante que eles vieram também, né, para a igreja. E aí eles tiveram, cada um tem uma filha, né? Elas são bebezinhas, uma tem 1 ano, outra tem 1 ano e meio. E eu não sosseguei enquanto elas não foram batizadas, porque essa para mim era uma urgência, entendeu? Elas serem batizadas. E graças a Deus as duas batizadas, meus filhos na igreja, minhas noras, todo mundo, sabe? Bom. Porque quando você tem a compreensão, isso passa a ser a coisa mais importante da vida. É você lutar pela sua salvação Foi pela dos outros. e dos também. outros, principalmente das pessoas que a gente ama, né? Sim. Assim, Familiares, sim. é muito importante, né? Com certeza. Faz parte da nossa missão É. também, né? É não ir pro céu sozinho, É. né? Se você quer ir pro céu, tem que... Primeiro ir para o céu. Primeiro é a luta para você não ir pro purgatório, nem para lá para baixo, né? Então, e levar outras pessoas conosco, Mas assim, né? como diz até o padre, ir para o purgatório já é uma vitória. Por quê? É verdade. Porque no purgatório você está salvo, você não vai para o inferno. Mas olha, Agora- aí há controvérsias. Assim, não, assim, com certeza ir pro purgatório é muito bom. Não, Mas, já é uma vitória, você não vai mas para o você tem que inferno. lutar para não ir pro Não, purgatório. óbvio, mas eu Porque digo também assim, dizem que é horrível. Não, é um sofrimento, tudo bem, mas você sabe que você não vai para o inferno. Sim, né? sim. Que você Já é sabe uma- que você já é fica uma esperando garantia. o momento da salvação. Claro que, nossa, ir para o céu direto, óbvio que é o ideal, mas eu digo assim, a gente tem que trabalhar por isso, lutar. E rezar pelo... Uma coisa que é engraçado, né? Eu não dava valor para isso. Hoje eu vejo a importância que é rezar pelas almas do purgatório. Como é importante, né? Sim. Porque quando você falou do purgatório, né, é engraçado, porque esses dias estava vindo muito na minha cabeça para eu fazer um vídeo para eu falar sobre o purgatório. Eu não sei porquê, estava vindo muito isso na minha cabeça. Mariana, você tem que falar sobre isso. Porque às vezes eu ouvia pessoas dizerem para mim, se for pro purgatório tá bom, já tô salvo. Como se isso fosse... Não é que tá eu bom, entendi mas o eu que digo, você é uma quis dizer. vitória porque você não vai Sim, para o inferno. mas Porque é importante dizer que depois que morre, você não tem como mudar de categoria, assim, digamos assim. sim. Né? Não tem Eu mais vou jeito, evoluir como o espírita acredita que você pode. Não, você tem que buscar sua salvação aqui. Então, se É você isso. for para o purgatório, você está garantido que dali você só pode ir para o céu, pelo menos. Né? Não, E no final dos tempos, não vai mais ter purgatório no final dos tempos todos, Sim. senão as almas, depois de sofrer purgar, porque você vai purgar os seus pecados, você no final irá para o céu. Agora, óbvio, né? Que se a gente puder ir para o céu Não, a direto e gente vamos tem que trabalhar buscar para pra isso. né? Isso que eu estava Buscar, falando, é. né? O maior exemplo de todos são Carla Cucci, né? Que dizia que a gente tem que buscar a santidade, né? Buscar, e a gente veio falando muito sobre isso aqui também nos podcasts anteriores, que a santidade é possível, né? Por isso que eu estava querendo dizer. Incrível, a gente porque tem que querer isso. É verdade. Né? Não, hoje eu te digo que quando eu peço, quando eu falo, o que você pede? A primeira coisa que a gente devia pedir, e ele fala até a única, é a santidade. Sim. Então tem que ser a nossa busca, porque a gente não acreditava Difícil. mas a gente acreditava que ser santo era para para muito Aí longe, poucos. para poucos. É uma coisa, é. e ele mostrou que não, que você pode buscar a santidade, Sim. né? E aí quando você começa a ir à missa diária, uma coisa interessante também, você começa a entrar em contato com o santo do dia ou os santos do dia, aí você começa a ler a história. Né? Aí você começa a ver, nossa, como tem santo que eu nem imaginava que tivesse, né? São E a histórias vida- lindíssimas. Histórias incríveis. Não, e as respostas que você obtém, né? É legal, assim, a gente estar conversando e muita gente, às vezes, fala assim, nossa, mas esse pessoal, o que que... Não, tem que viver para poder, sabe, sentir isso que a gente está sentindo, ver o brilho no olho quando a gente fala, né? Quando a gente fala dele, quando a gente fala da missa, quando a gente fala da confissão, que o pessoal fala assim, confessar com um outro homem, com um padre... Não é um né? outro homem, né? Não é outro homem, ele tem o poder, né, dado Não, e a por alegria Deus. que você sai da confissão. A paz, Quando né? você sai, né? Mas vem cá, a gente não falou de uma coisa que eu acho que... De uma coisa não, de Não, uma já sei. pessoa tão importante, né? E que eu sei que você tem uma devoção muito grande. Nossa Senhora.
né? Sim. Maria, Né? Maria, eu sempre faço questão de... Cadê a minha santinha exemplo aqui? Minha primeiro Nossa de Senhora. mulher, né? Com certeza, né? Então, assim, a minha avó, ela era... Olha que coisa. Ué, gente, cadê minha Nossa Senhora, que está aqui por dentro? Nossa Senhora Aparecida. Ela era afilhada de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ah, tá aqui, estava para trás, a bichinha. Aquela. Ela era afilhada mesmo, né, de Nossa Senhora Aparecida. Foi quando ela foi batizada, escolheram Nossa Senhora da Conceição Aparecida para ser a madrinha dela. E ela era muito, muito devota. Todo o Ela tempo se todo. enrolou aí. Tá enrolada aqui. Nos cordões. Tudo que ela queria na vida, ela se fechava no quarto. Minha avó é engraçado, a Ruth, e pedia para Nossa Senhora Aparecida, da Conceição Aparecida, era a madrinha dela. Então, eu cresci vendo isso, né? Essa devoção por Nossa Senhora. E, assim, agora eu confesso o seguinte, eu não tenho... olha Achou, aqui, tá aí. achei... Tá aí. Eu não tenho uma de devoção, porque tem gente que é Nossa Senhora Aparecida, com a minha Sim. avó, da Conceição Aparecida, De Nossa Senhora de Fátima, Fátima, Nossa Senhora de Nazaré, tem várias, né? Lourdes. tem Lourdes, do Carmo. Então, assim, na minha mesa do cabeceiro, tem várias Nossas Senhoras, porque eu gosto de todas. Eu brinquei uma vez, falei, ainda bem que são todas a mesma pessoa, porque aí não vai Não ter... tem problema, Ninguém não vai- vai ter ciúmes. Pois é. Todas são a mesma pessoa. E eu tenho realmente, assim, inclusive, exercitado isso. É isso que eu ia te perguntar. Porque Como é na que vida, Nossa as Senhora te coisas, influencia? As na vida? coisas é interessante, porque a gente, às vezes, não pensa que a gente pode exercitar o amor, exercitar... A gente vai ficando mais caridoso à medida que você pratica a caridade. Tem gente que pensa que tem que ser um dom especial, né? Não, você tem que praticar as coisas para que elas se tornem Diárias, né? reais na sua vida. Sim, Você tem que sim. praticar, né? Então, Não a seja devoção... excepcionais, elas fazem parte, né? Eu acho que a devoção à Nossa Senhora vem muito assim de rezar. Eu penso assim, meu Deus, Nossa Senhora pediu uma coisa para gente. Pediu para rezar o rosário, né? Rosário. Rezar o terço. Se eu não fizer isso, eu estou negando o pedido Pedido que de ela Nossa nos fez para trazer a paz para o mundo. Então, você começa a sentir a premência de você exercitar de verdade, né, o seu catolicismo, né? E só assim, uma coisa que ela Ela é falou mãe, ali. né? Então, assim, me emociona. Por exemplo, a consagração à Nossa Senhora, né? Até aquela música da consagração. Eu acho tão emocionante. E tudo que diz respeito à Nossa Senhora me toca, me emociona. Você falou uma coisa agora. Nossa, Depois tá procura enrolada aqui, saber. tá vendo? Existe a consagração à Nossa Senhora. Essa você já ouviu falar? De Luís Maria de Montfort. Já ouvi falar. Eu Depois ainda que- não fiz, porque é uma coisa que eu quero fazer fazer. lá em Com Brasília, com é que calma, tem uma formação. Isso, tem que fazer exatamente. Para você fazer. É Essa eu não muito fiz, mas eu digo importante. assim, a gente canta muito no final de missa. A consagração, A consagração. assim. Isso Que eu é acho linda. muito emocionante. Eu ia só assim. Mas eu ainda falar não uma fiz. É uma coisa que está no meu radar para fazer. Tem um momento Que é esse e curso tem que para ser. fazer a muito. consagração. Eu ia, assim, como vó, né? Você falou uma coisa muito importante. Você é vó também, né? Então, assim, como a importância na vida da gente da avó, né? A avó passar nos mínimas coisas, né? Você vê que você lembrou da tua avó, da Nossa Senhora, da intimidade dela, né? Que ela ia para o quarto para conversar com a Nossa Eu Senhora. rezava o terço com a minha. A Mariana rezava o terço com a minha mãe, entendeu? A minha avó também me levava lá, que ela trabalhava lá na igreja como voluntária e tal. Ela me levava e me falava, olha, aquele padre, olha, essas pessoas... e sabe, umas coisas assim pequenas, mas que você vê e que a avó passa. E outra coisa, abençoar, né? Como a gente sente falta hoje em dia, né? Aí tem meu neto, todo dia que ele sai para o colégio, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Importante, né? Sabe? A gente acabou perdendo esse hábito que antigamente toda a família tinha, né? Tinha, pois A é. gente Que perdeu oração esse de hábito. vó, oração de mãe, intercessão é muito importante, muito forte. Muito, né? muito. E a gente percebe isso através de Maria, Nossa Senhora, né? Quando a gente pede a bênção dela, quando a gente pede, né, mãezinha, protege a gente com teu manto sagrado, a gente sabe, né? Fica mais tranquilo, porque a gente sabe que tá ali alguém olhando por você e muito poderoso. É muito lindo, né? E assim, acho que falamos
acho que bastante coisa. Tem mais alguma coisa, mãe, que você gostaria Eu, de assim, eu perguntar? fiquei muito contente, né, de ver, porque, assim, a gente... a questão do santo, que é distante, a gente pensa também que o político, né, é só política. E, na verdade, não, né? É uma mulher, né, que tem sua família, que tem seus valores e que reza, que pede, que sente, né, dores, mas que, além de tudo, tem esperança, né? Não, graças a E Deus, ninguém é só essas virtudes político, tão não, né? Você importantes, sempre né? tem ali homens e mulheres por trás daquilo ali, é um papel que a gente assume na vida, né? De representar as pessoas, de lutar pelo nosso país, mas é cada um com sua vida, suas famílias, seus questionamentos, suas dores, suas dificuldades. Você falou num outro podcast até antes do nosso e tudo, e eu acho que como cristã, como católica, eu acho que é muito importante estar perto dessas famílias que estão sofrendo tanto lá, né? Muito, muito Com importante. tanta gente presa, né, injustamente. Hoje o Brasil vive, eu diria assim, que a gente está num momento que eu nunca esperava viver, porque eu cresci num país em que a gente se sentia livre, né? Livre para fazer as nossas escolhas, livre para viver a Pra vida, falar. para falar. E hoje a gente é censurado, a gente é governado por tiranos. Eu nunca imaginei. Eu lembro quando eu era criança, eu via aquelas histórias da União Soviética, de filho que delatava o pai, porque o pai guardou mais um pedaço de carne em casa para dar. Falei, gente, que coisa horrível que deve ser viver num lugar assim. Hoje a gente vê pessoas caguetando os outros, que nem o caso daquela Débora do batom. Encontraram ela porque uma jornalista foi atrás de procurar nas redes sociais quem era e entregou para os ministros supremos. Então, assim, Uma entregou uma maldade, mãe. né? Então, assim, fala, meu Deus, isso está acontecendo no Brasil. Que coisa horrível, sabe? Horrível. Então, assim, é muita tristeza a gente ver o que estão fazendo com o nosso país, sabe? Porque essa coisa Eu pensava assim, como que o povo alemão, um povo tão evoluído, permitiu que o Hitler chegasse ao ponto que chegou, que o nazismo se criasse como se criou? Hoje eu sei como. Hoje eu sei como. Porque a gente está vendo isso acontecer no Brasil. As pessoas que gritam lá sem anistia são pessoas que lá teriam dado razão para Hitler, teriam Sim, entregado os judeus. Você entendeu? Não, Então a gente vê o processo acontecendo. assim, eu vi, Sabe né? como é que é A isso? gente está aqui longe, mas a gente vê crianças, né, falando dos seus pais que estão presos lá, né, das suas avós, Sabe de o que eles pessoas fazem? Eles desumanizam as pessoas. Estão lá, eles desumanizaram os judeus. E aí tudo que fizesse com os judeus era merecido. Desumanizaram. Assim como eles desumanizaram no Brasil quem é bolsonarista. Então, assim, a mídia trata como se. Eu vi uma vez um ministro supremo falar assim: esses são. É o subterrâneo, é o esgoto da sociedade. Desculpa, então, assim, Falta de respeito para de total, tratar né? como gente, é o que ela falou, ser desumanizar mesmo, humano, entendeu? E aí tá tudo justificado, você violar os direitos da pessoa, as garantias fundamentais. Então, hoje eu olho e vejo, meu Deus, finalmente eu compreendi como que foi possível o nazismo acontecer na Alemanha. Porque eu vi o mesmo processo acontecer agora no Brasil com relação à direita. Não, deve ser difícil, né? Você Não, e tem um olhar para um ser presidente humano. que fala que traficante é, É vítima, é vítima de dos usuário, né? Então é uma usuários. tristeza, É né? A uma gente vê um tristeza. país Você vê a ser governado por uma deturpação pessoa que fala total. tanta coisa É, desse nível, né? verdade, muito triste a gente É. ver isso. Mas assim, a gente Você tem vê que eu fé. fiquei toda Você tá, aqui, tá né? embolada, daqui a pouco Tô você desembola. toda embolada aqui, tentando me Rezar pra Nossa Senhora dos desembolar. Nós. Eu tô toda Desatadora. tentando me Desatadora desembolar dos nós. aqui é porque eu queria mostrar que, na verdade, né, o que eu estou usando aqui. Então, eu tenho a bandeirinha do Brasil, aqui é o miolinho da bandeira do Aham. Brasil, porque onde eu vou, eu carrego comigo, né? Aí tem o B do meu nome, tem a minha Nossa Senhora, então eu carrego tudo junto aqui, porque são as coisas que para mim Te são representa. fundamentais, né? Que sou quem eu sou, né? Sou eu, o nome que eu recebi dos meus pais, sou eu, Beatriz, Bia, o meu Brasil e a minha Nossa Senhora, a minha fé. E na mão, eu tenho aqui, eu não saio sem também, ó. Eu tenho o meu anel, que é Cristo, aqui na cruz, né? E aqui eu tenho Nossa Senhora das Graças e o meu anel
com o nome de Jesus também. Então, eu estou sempre Tá carregando certíssima, comigo. protegida. Eu acho Dando que testemunho. a gente não usa nada disso como amuleto Não, para achar não. que é proteção. Eu digo que isso tudo é importante para a gente se lembrar de quem a gente é, Com certeza. quais são os nossos valores. Que a hora que você olha para Cristo na cruz, ali em você, no seu dedo, sabe? Você não é capaz de fazer alguma coisa, por exemplo, de humilhar alguém. Que uma das piores coisas que tem, eu acho, é você humilhar uma pessoa. Então, a gente vai. Isso tudo é para lembrar a gente de Sim. quem a gente é e do que a gente busca ser, né? Sim, sim, É com isso. Não é certeza. amuleto. Quem usa como amuleto. Não, isso é muito importante você falar, porque é superstição, né? É. Que as pessoas têm, né? De É. até botar o Santo Antônio de cabeça para baixo, tadinho. Né? Ou então, Isso aqui é ou para então, arrumar marido? ou então, por exemplo, ela esqueceu o anel. Ih, não saí com o meu anel, e agora? Não sei o quê. Não é, É. assim não, também. não, É. são as imagens, né, que são muito importantes, né, assim, é para justamente isso que a Bia falou, nos lembrar, né, nos trazer a memória de que é importante rezar, é importante, né, e eu tenho a minha medalhinha aqui de São Bento, que eu coloquei na pulseirinha, justamente para eu rezar sempre a oração de São Bento, me lembrar disso, e é isso mesmo. Bia, mas para finalizar, então, assim, eu ia te pedir, assim, o que você tem para falar para os jovens hoje em dia, uma palavra de esperança em relação à política, à fé, o que você quiser. Pra cá, né? Em Ali. relação... Não, para os jovens, eu vou sugerir, leiam a vida de São Carlos Acutis, que era um jovem como vocês, viveu 15 anos e viveu na santidade 15 anos. Né? Se interessem pela igreja, porque hoje a gente já sabe que não tem salvação para ninguém longe de Deus, fora da igreja, não tem como. Então, não percam tempo, sabe? Já venham, já mergulhem. Vejam, por exemplo, o que o Charlie Kirk fez. Um jovem, 31 anos, o que ele fez, como ele despertou pessoas. Então, assim, se interessem por outros jovens que vão ter mensagens maravilhosas para a vida de vocês, para vocês se guiarem no caminho, não perderem tempo na vida de vocês, sabe? Não precisar passar por um monte de caminho errado para depois acertar, né? Porque, assim, dizem que a pessoa inteligente, ela aprende com a experiência do outro, né? A pessoa mediana aprende com a própria experiência e o burro não aprende de jeito nenhum com a experiência de ninguém. Erra e continua Então, errando. sejam inteligentes, aprendam com as experiências daqueles que iluminaram assim, os caminhos na nossa frente. Amém. Muito obrigada, Bia. É uma alegria muito grande. Olha, agradeço mesmo, que continue firme e forte. Vou rezar sempre por você. Obrigada mesmo. Nossa Senhora te proteja e continue lá na frente cristã, né, assim, com muita força, protegendo e defendendo esses valores que são muito importantes para nós. Muito E cada obrigada. vez mais rezar pelo Brasil, né? Sim, Pra porque que uma a coisa gente- que me conforta muito é que muitas pessoas falam para mim, olha, eu rezo por você todo dia. E tem realmente, todo dia na igreja, lá na Santo Expedito São Miguel Arcanjo, o meu nome é falado, porque tem uma moça lá, a Moemo Show, que todo dia ela bota o meu nome, o nome do Bolsonaro, ela bota os nomes. Aí todo dia eu ouço, né, na intenção da missa. Isso é muito importante, saber que tem pessoas que rezam pela gente. Muito bem, obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora. E é isso. O que a gente pode tirar desse podcast? Muita coisa. E, principalmente, que essa conversa inspire você a ter fé e coragem no mundo de hoje. Amém? E até a próxima.